decolagens aí no aeroporto de Congonhas? Eu daria nota 5. As diferentes cabeceiras, a cabeceira 35 e a cabeceira 17, têm características diferentes de aproximação. É porque as pessoas pensam no aeroporto como uma coisa só. Na verdade, são dois aeroportos, né? A cabeceira 35, que é do bairro do Jabaquara, e a outra 17, que é ali da Avenida Bandeirantes. Exatamente. O avião pode descer de um lado e há diferença de uma para outra. Quem determina a cabeceira que vai ser usada é o vento. O avião tem que pousar contra o vento e decolar contra o vento. Então, a gente não domina isso. O aspecto é que a aproximação da cabeceira para a cabeceira 35, ela carece de recurso de infraestrutura que a cabeceira 17 possui. Então, uma aproximação para a cabeceira 17, ela é muito mais tranquila de ser feita para o piloto do que para a 35. A 35 foi usada pelo avião que veio de Porto Alegre. Exatamente, foi a 35. Pois não. Renato Machado, acho que tem uma pergunta do Rio, não é, Renato? Sim, comandante, duas imagens chamam a atenção e dois aspectos chamam a atenção nesse acidente do ponto de vista do piloto. Um é a curva abrupta que o avião faz para a esquerda. E a outra, nós vimos agora nessas imagens, a velocidade com que o avião passa no momento em que a Infraero registrou essas imagens. Na sua opinião, que interpretação se pode dar a essas imagens? Inicialmente, é curiosa a velocidade com que esse avião se aproxima e flui sobre a pista, né? Essa velocidade, não é raro um piloto dosá-la de maneira inadequada, mas isso é perfeitamente corrigível através de uma arremetida. A questão é que essa arremetida pelo vídeo, ela demora muito a acontecer. E também demora muito a ação de frear esse avião. Então, durante alguns segundos, esse avião nem é freado, nem acontece arremetida. O senhor está dizendo que pode ter havido uma indecisão dentro da cabine? Essa aeronáutica precisa caminhar também nessa linha de pesquisa, porque é também uma possibilidade. Comandante, no curto prazo, na sua opinião, o que se deve fazer? É acertada a decisão de suspender os pousos em Congonhas em dias de chuva? Olha, não, porque a chuva tem diversas intensidades, né? E depois do grooving sendo aplicado na pista, ela vai ter mais ainda a capacidade de escoar essa água mais rapidamente. A cidade precisa muito desse aeroporto. E não é necessário fazer uma atitude radical dessa como suspender durante a chuva. A questão é assim, talvez dosar melhor a infraestrutura do aeroporto de recursos técnicos para facilitar a aproximação dos aviões e principalmente reduzir a densidade de operação em Congonhas, que ela é muito elevada. Quer dizer, hoje, o tempo todo nós estamos esbarrando no limite, o que gera tensão para pilotos, controladores, funcionários da Infraero, etc. Quer dizer que, na sua opinião, é acertada a posição do governador de São Paulo, José Serra, que esse tráfego intenso não pode continuar? Concordamos com isso e isso já vem acontecendo há muitos anos, desde a década de 90. Comandante Jorge, eu vou pedir um minuto para a gente mostrar o aeroporto de Congonhas agora pela manhã. Com a pista seca, não havendo chuva, não seria melhor, teoricamente, pelo menos, operar com a pista principal no momento desse? Porque ela é maior? A operação do aeroporto não depende só desse fator, depende de uma série de outros fatores, inclusive equipamentos eletrônicos que orientem os aviões para cada uma das 4 cabeceiras, 2 17 e 2 35, para a pista principal e a pista auxiliar. Então essa combinação de recursos, ela pode mudar de hora em hora em função da disponibilidade desses equipamentos. Alguns podem estar parados para manutenção preventiva e etc. Tem uma série de outros fatores. Muita gente tem medo agora de voar. Depois que acontece uma tragédia dessas, pessoas ficam, logicamente, assustadas e têm medo de voar. O senhor acha que está mais inseguro do que estava antes? Muito pelo contrário. As estatísticas mostram assim, após um acidente desse, o nível de atenção de todas as equipes se eleva bastante. Então, nos primeiros instantes depois do acidente, naturalmente, as pessoas ficam um pouco assustadas, inclusive os técnicos que participam da operação. Mas no momento seguinte, esses técnicos elevam sua percepção, elevam sua atenção e prestam muito mais atenção naquilo que está acontecendo, de maneira que, em termos gerais, a segurança até se eleva depois de um episódio desse. O Renato Machado tinha deixado uma pergunta aqui, que a gente não concluiu, por que o avião terá ido para a esquerda? Por que terão dito os pilotos, um piloto dito vira, qual interpretação que o senhor veria para isso, uma possibilidade? Bom, não se pode levar em consideração o que foi dito dentro da cabine, porque até agora estamos todos no campo da especulação, né? Só depois de ter sido ouvido a caixa preta de fato, a gente vai poder ter uma... Que hipótese? Uma das questões que a aeronáutica precisa investigar também é a questão da automação desses aviões. Na verdade, o piloto não pilota diretamente o avião, ele pilota um computador e o computador pilota o avião. O computador foi programado para evitar que o piloto cometa erros grosseiros em algumas atividades.
algumas circunstâncias. Agora, o que o piloto de fato resolveu fazer e aquilo que o automatismo permitiu ou não. Essa é uma questão que precisa ser investigada para poder se definir se essa curva à esquerda foi acidental ou proposital. E segunda questão é o fato que se esse avião demorou demais para poder fazer a arremetida e a pista está acabando e esse piloto precisa sair dessa pista, ele poderá ter feito isso em baixa velocidade. E a baixa velocidade, o controle de um avião, de qualquer avião, é muito mais difícil, inclusive manter a reta. Essas são as duas circunstâncias mais clássicas que uma investigação poderia seguir, duas linhas que ela poderia seguir. Olha, é hora de ter mais um aeroporto, mas isso demora um pouco a se concretizar. Ainda que começássemos hoje, isso demoraria. No entanto, existe uma rede de outros aeroportos secundários, administrados pelo governo do estado de São Paulo, que podem muito bem ser aproveitados para a diluição desse tráfego de Congonhas, desde que eles passem a operar por instrumentos. Quais, por exemplo? Sorocaba é um deles, Jundiaí e Bragança Paulista. Estão todos ligados a estradas, né, boas estradas de ligação, e eles carecem apenas de operação por instrumentos. E um terminal de passageiros um pouco maior do que tem hoje. Quer dizer, seria uma solução para menos de um ano, se começássemos agora, disponibilizar esses três aeroportos como alternativas viáveis a determinados segmentos de aviação que hoje operam em Congonhas. Muito obrigado, comandante Jorge Felipe. Está vendo, Renato, sempre a gente acaba caindo de novo no problema de infraestrutura do país.